A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o Cafezinho com Jesus, e a convite do meu pastor amigo Carlos Adriano, estou aqui para mais uma volta dessa campanha Cartas para Deus, né? E está baseado em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 e 3, meus irmãos. O pastor Carlos Adriano apresenta o Bíblia na mão e palavra no fogão, né? Você que quer conhecer, você que gosta e quer aprender um pouco mais, saiba, meus irmãos, que isso é palavra de Deus, né? Bom, abra sua Bíblia comigo, se assim você o pode, e nós vamos já meditar nessa palavra, né? Já vamos meditar aí nesses versículos. Olha só o que está escrito aqui no seu capítulo 3, versículo 2 e 3 diz assim, ó: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tintas, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Claramente entendemos aqui e pegamos para nós que somos cartas vivas, cartas de Deus. A partir do momento que a gente vê uma carta, queremos lê-la, porque ela carrega informações. Ela carrega muita coisa que a gente pode aprender, uma repreensão que pode nos ensinar, mas aquela carta tem um conteúdo ao qual queremos, causa uma curiosidade. Cartas de Deus é algo que Deus preparou para ajudar as vidas. Só que é necessário eu falar aqui também o rival da carta de Deus. Se eu e você somos cartas de Deus, também há rivais. Quem? Os rascunhos do diabo. Cartas de Deus versus rascunho do diabo. Não brigamos com eles, mas infelizmente eles atrapalham a obra do Senhor. É claro que se você ver um pregador em cima de um púlpito, pregando, é uma carta aberta, sendo lida por todos. Mas quando você vê num palanque um homem falando coisas obscenas, apontando o dedo e xingando, isso em formas de música, são rascunhos do diabo. E Paulo deixou claro que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, então não temos nada contra aquele rapaz ou aquela mulher que faz isso, os rascunhos do diabo. Temos que tirar esses rascunhos e trazer para dentro da igreja, para que o Espírito Santo possa escrever nos seus corações, como está em 2 Coríntios 3, versículo 2, versículo 3. Mas, meus irmãos, o autor desta carta, como eu disse, é o Espírito Santo, que está nesse versículo, deixa claro, é ele que convence o homem do pecado. É ele que vai trabalhar nesses corações, né? Então, a gente só tem que entender uma coisa. Eu, sendo carta, tenho que ser espiritual. Mas aquele que é rascunho do inimigo, ele não é espiritual. Então, ele não discerne e não sabe que o inimigo está enganando. Você sabia que o diabo está levando ele para um buraco? Ele está indo, mas não sabe que é o diabo que está tramando tudo aquilo. Agora, eu, que sou cristão, e se eu for espiritual, de acordo com 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 15, eu vou discernir tudo. E se eu ver que o meu irmão está indo para um buraco e eu não faço nada, o profeta Ezequiel disse que eu peco junto, assim eu cometo um pecado. Se eu posso fazer o bem e não faço, eu cometo um pecado. Portanto, 1 Coríntios 2,15 diz que eu sou espiritual. Então, eu estou enxergando que esses rascunhos do diabo estão indo para o fogo. O que devemos fazer? Evitar, para que esse rascunho seja limpo e ele venha se tornar uma carta para Deus, uma carta viva. Já em Romanos, no seu capítulo 12, no verso 1, uma grande nuvem de testemunha tem nos cercado. E aprendem, vejam com o que nós estamos fazendo. Gosto muito do texto de 1 Coríntios 4,9, onde diz que somos espetáculos ao mundo, anjos e homens. Eles assistem, eles veem que nós estamos como cartas vivas, e eles olham e querem ler. O que será que estão lendo da sua vida quando você é visto por eles? Será que quando você abre a boca na igreja, solta louvores e palavras e versículos e todo mundo se agrada? Mas será que quando você está na rua, na escola, em casa, as suas palavras são outras? Não pode jorrar água boa e água ruim da mesma fonte. Então você sabe que não pode adorar ou servir dois senhores?
Então você tem que entender que você não pode ser carta de Deus num lugar e rascunho do diabo em outro. Fica a dica. Muita gente que é rascunho quer se tornar carta. Eles não podem ter o seu mau testemunho como exemplo. Então, se nós somos espetáculos, que sejamos para a glória de Deus. Apague os holofotes e deixa que Jesus brilhe na sua vida, para que as pessoas possam olhar para você e ter você como uma pessoa, como um alvo, como testemunhas, e eles possam querer ser igual a você. Você lembra que Paulo disse para a mulher que tem um marido descrente? Paulo disse que o marido dela é ganho por testemunho. Ele vai olhar o testemunho dela e vai se converter. Agora, algumas mulheres, não generalizando, mas algumas mulheres chegam em casa. Às vezes o marido, por curiosidade, pergunta: como é que foi o culto? Por que terminou tão tarde? A mulher, em vez de tentar ganhar o seu marido, ela vai dar um mau testemunho. Ela vai deixar de ser carta para virar rascunho. E aí ela abre a boca e começa a dizer: ah, é aquele pregador, eu não gostei, porque ele era assim, usava um sapato assim, uma calça assim, uma camiseta assim. Ah, aquele pastor que fala demais, que não sei o que. Ela não ganhará o seu marido, porque da boca dela saiu mau testemunho. Então, de rascunho para rascunho, ninguém ali se converte. Deu para entender? Agora, Paulo deixou claro: o marido descrente é ganho, sem palavras, pelo seu testemunho. Você lembra quando mandaram os soldados prenderem Jesus? Eles chegaram cedo no culto e perceberam que Jesus estava pregando. Quando chegaram e perceberam que Jesus estava pregando, eles não conseguiram, porque as palavras que saíam daquela carta viva de Deus entraram no coração dos homens e eles voltaram para trás com o seu mandado de prisão. Chegaram os seus senhores e os seus senhores perguntou: cadê o homem que mandei buscar? Cadê o homem que mandei prender? E eles disseram: não pudemos. Nunca homem algum falou como aquele homem falou. Palavras que saíram do coração dele, uma fonte que jorra para a eternidade, palavras maravilhosas. É isso que temos que fazer. Temos na tábua do nosso coração palavras que Deus colocou. Você pode ver um exemplo de duas mulheres conversando num ponto de ônibus. De repente, uma está machucada e diz para a sua amiga: eu apanho do meu marido e não sei o que fazer. A outra, ela diz: eu sei o que você pode fazer. Você pode fazer uma simpatia e mudar tudo isso. Você, que é uma carta, está vendo dois rascunhos conversarem. Qual é o seu papel? Tira o selo e abre a boca. Com licença, senhora. A senhora que apanha do seu marido, eu tenho algo para a senhora. Posso falar? Eu sou cristã e tenho uma palavra para você. Palavra vem de cartas também. Ela diz: tudo bem, pode falar sim. Olha, lá em Salmo 37, verso 5, diz que entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e ele salvará tu e a tua casa. Creia, ele pode mudar a sua vida. É melhor do que uma simpatia. Então entenda, meus irmãos, que somos cartas que escondemos conteúdos. Somos cartas que não queremos passar o que é de melhor. Entenda que Deus tem isso para mim e para eles também. Temos que falar. Jesus disse assim o seu testemunho para aqueles homens: olha, Jesus deu o seu testemunho para aqueles soldados falando. Ele não falou nada contra os homens, mas falando da palavra de Deus, evitou uma prisão. Jesus pode fazer isso também. Você pode evitar mortes, depressões, você pode evitar muitas discussões usando a palavra de Deus. Lá em João 7,46 tem essa história, medita depois. Você lembra também de uma carta que estava trabalhando como escravo. Um dia Deus permitiu uma menina ser levada como escrava para uma terra estranha. E você sabia que essa menina era uma pequena carta de Deus? Sim, era uma pequena carta de Deus. Lá em 2 Reis, no seu capítulo 5 e o verso 2, essa menina tinha o seu patrão e a sua patroa. O seu patrão era o general do exército. E o seu patrão tinha uma doença chamada lepra. Ele se vestia bem, era um homem valente, mas tinha lepra. Porém, meus irmãos, o que acontece aqui nesse texto é que lá no capítulo 5, verso 2, ela é uma carta que tirou o selo, abriu a boca e falou para a sua patroa: olha, se o teu esposo, meu senhor, fosse para Israel, encontraria cura para a sua carne, também para o teu espírito. Assim, meus irmãos, a mulher falou para o marido aprontou as coisas e foi para Israel, deu 7 mergulhos e foi curado, conhecido como Naamã. Sim, sabe o que ele fez? Antes de ir embora, pegou um punhadinho de terra e disse para Eliseu: eu vou levar para que eu possa fazer orações e adorações ao seu Deus. Olha que forte.
por causa de uma carta que se abriu dentro de um terreno estranho, dentro de uma casa estranha. Mas ela falou, talvez você não consiga se tornar carta, porque ainda é rascunho. Eu vou te explicar uma coisa. Em Salmo 139, verso 16, diz que Deus nos conhecia ainda informe, ainda que não tínhamos forma. Ele escreveu no seu livro os nossos dias ainda sendo formados. Significa que nós estamos no livro de Deus, significa que você também é um livro de Deus. Agora entenda, meus irmãos, por que se tornou rascunho? Porque você tomou partido, você tentou mudar as palavras do Senhor. Deixa o Espírito Santo te convencer do pecado, deixa Ele trabalhar na sua vida, regenera isso tudo e volte para Cristo. Você pode ter certeza que você também será uma carta de Deus. E se essa mensagem está chegando a pessoas que estão querendo ler uma carta de Deus, saiba de uma coisa, um famoso escritor deixou claro, o problema não é o silêncio de Deus, é a surdez dos seus ouvidos. Então abra seus ouvidos, deixe o Espírito Santo falar, para que as palavras implantem no seu coração, e quando você jorrar, abrir a sua boca, sairá palavras maravilhosas. Irmãos, vamos ganhar as almas, vamos salvar as vidas. Tem muita carta de Deus que ainda está selada, fechada, e não quer abrir a boca e falar com ninguém. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração nessa mensagem. Eu tenho certeza que Deus trabalhou na sua vida. Por isso mesmo, meus irmãos, eu finalizo essa mensagem agradecendo a todos que estão ouvindo. E antes disso, quero deixar uma oração. Pai, visite a cada um que está nessa campanha. Visite a cada um, Pai, que está aprendendo, que ouviu as mensagens e quer, Pai amado, uma transformação na sua vida. Pai, vai de encontro daqueles que estão enfermos, daqueles que estão presos nos vícios, vai de encontro daqueles que têm um problema conjugal, vai de encontro daqueles que estão desempregados, Senhor. Trabalha na vida deles, repreende esse mal agora. Eu profetizo a cura para você, eu profetizo uma porta de emprego aberta, eu profetizo, você crê? Pega no ar, eu estou falando aqui, está entrando no seu ouvido, põe no seu coração, e essa carta que aqui fala, está escrevendo, está falando para outra carta que me ouve. Amém? E creia, abra sua boca e diga, foi profetizado e eu peguei para mim. Em nome de Jesus você está sendo abençoado, hoje, agora e sempre. Amém? Bom, meus amados irmãos, eu agradeço essa linda e rica oportunidade, agradeço ao pastor Carlos Adriano por essa oportunidade. Você que me ouve, vai lá, meus irmãos, visite o canal dele, converse com ele. Pastor, eu não tenho ele, essa mensagem chegou aqui, mas eu não tenho ele, eu quero ouvir as mensagens dele. Tá bom, você pode procurá-lo. O número dele é 81, porque é de Pernambuco, né? 8686-5026. 81-8686-5026. Vocês do Cafezinho com Jesus que me ouvem, que são meus fiéis ouvintes, quer ouvir também o pastor Carlos Adriano? Tá aí o número. Acesse, chame, vá lá falar com ele e ele vai mandar mensagens maravilhosas para vocês. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.